Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Reis da Análise. Vamos para a rodada 12 do Cartola FC. Olhando aqui, nós fizemos uma pontuação de 60 pontos na rodada passada, fizemos uma boa pontuação na rodada 11. Indo aqui para a nossa escalação da rodada 11 que nós fizemos na rodada anterior, nós deixávamos com João Paulo no gol, que manteve SG e fez seus 4,70. Nas laterais nós estávamos com o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Felipe Jonas do Santos. O Guilherme Arana que perdeu o SG, não deu assistência, foi muito mal na rodada. O Felipe Jonas que segurou na verdade o SG e fez as suas roubadas de bola, sempre ofensivo, sempre fazendo boas pontuações. Aqui na nossa defesa, nossos zagueiros, nós estávamos com o Júnior Alonso do Atlético Mineiro, ele que perdeu o SG, fez algumas roubadas de bola, acabou pontuando 1,20. Estávamos também com Sabino, que segurou o SG contra o Vasco e quase que imitava mais ainda, se não fosse aquele pênalti que ele perdeu com o Fernando Miguel no gol. E ainda bem que o juiz mandou voltar, porque senão ia interferir na pontuação dele. No meio de campo nós estávamos com o Vinícius do Ceará, que fez 8,60, fez um gol. Vinícius que vem em boa fase. Estávamos com o Alisson no Grêmio, ele que levou amarelo, mas no final do jogo acabou fazendo uma assistência, fez 5 pontos. E estávamos também com o Bosquilhas, que infelizmente negativou bastante. Ele começou no banco de reserva, entrou no segundo tempo, acabou jogando pouco a partida, acabou fazendo -3, interferiu muito na nossa pontuação. No nosso ataque nós estávamos com o Alejandro do Bragantino, ele que deu gol, deu assistência, fez 17 pontos. Nosso capitão na rodada foi o Marinho, que fez apenas 4,70, jogou a partida toda, tinha uma boa expectativa para ele, mas não negativou, isso é o mais importante. E estávamos também com o Eduardo Sacha, novamente aí decepcionando os cartoleiros, fez mais uma rodada ruim, e quem acabou imitando foi o seu companheiro de ataque, o Keno. O nosso técnico na rodada 11 tinha sido o técnico Jorginho do Coritiba, ele que segurou o SG e acabou ganhando do Vasco, o Vasco um time misto, então acabou favorecendo bastante o Coritiba e acabou fazendo uma boa pontuação o Jorginho. Bem, nosso time foi esse na rodada 11, entre altos e baixos nós acabamos fazendo 60 pontos, foi uma boa pontuação considerando que a média foi 32 pontos. E vamos aqui para a rodada número 12, vamos começar a escalar o nosso time para a rodada 12 do Cartola FC. Vamos lá pessoal, vamos começar aqui a escalar o nosso time para a rodada 12, nós que vamos no esquema 4-3-3 e temos um patrimônio de 136 cartoletas, lembrando que para cada posição que nós formos escalando, nós vamos indicar 3 jogadores. Então, haverá 3 dicas para cada posição que nós vamos escalar. Começando aqui pelos goleiros, nossa primeira indicação para a rodada 12 vai ser Gatito Fernandes do Botafogo. Ele que joga fora de casa contra o Atlético Goianiense. Gatito Fernandes que tem boas pontuações, tem uma média muito boa e também faz muitas defesas difíceis. Nossa segunda indicação para goleiros vai ser o João Paulo dos Santos, ele que também tem bastante defesa difícil, tem 17 defesas difíceis, tem uma boa média, ele que vai enfrentar o Fortaleza dentro de casa e a gente sabe do potencial de pontuação dele, tanto para SG como para defesas difíceis. E nossa terceira indicação para a rodada vai ser uma aposta, para quem quiser usar, fazer uma boa pontuação, Vanderlei do Grêmio, que vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa. O Vanderlei do Grêmio acaba sendo uma boa para a rodada porque o time do Atlético Mineiro é um time bem ofensivo e vai exigir bastante do Vanderlei. Além disso, o Vanderlei também fez -2 rodada passada, desvalorizou, então além de pontuar, ele também é uma boa indicação para valorização. Dos 3 goleiros indicados para a rodada, o nosso goleiro escolhido vai ser o João Paulo dos Santos, porque acreditamos que ele pode manter o SG e também pode fazer defesas difíceis, aumentando ainda mais a sua pontuação. Indo aqui agora para o nosso zagueiro, pessoal. Nosso zagueiro na rodada vai ser o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. Vamos manter ele no time, ele que tem bastante desarmes, ele também chega bem na jogada aérea, ele é bem ofensivo, então o Atlético Mineiro
jogando dentro de casa contra o Grêmio. Vamos manter o Júnior Alonso na nossa zaga e o nosso outro zagueiro vai ser o Luiz Otávio do Ceará. O Ceará que vai enfrentar o Goiás que não vem bem no campeonato. E vamos escalar o Luiz Otávio também por causa da valorização, que ele fez menos de rodada passada. Ele que já tem gol no campeonato, então pode ser uma boa tanto para manter o SG quanto para fazer valorização, para valorizar o jogador. Pessoal, indo aqui para as indicações de zagueiros, nós vamos indicar o Leandro Castan do Vasco, ele que joga dentro de casa contra o Bragantino. O Leandro Castan ele é um bom jogador, ele desarma bastante e ele pode também manter o SG. O zagueiro de Grêmio que vamos deixar para indicação para vocês é o David Braz, ele que tem pontuação, tem feito pontos mesmo sem SG, ele que vem com uma boa regularidade e vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, então vai ter boas oportunidades de fazer desarmes. Então David Braz seria a nossa segunda indicação para vocês. E nossa terceira indicação seria o Lucas Veríssimo do Santos. Ele que também faz bons desarmes, é um bom jogador, tem 5.40 rodada passada e vai jogar em casa contra o Fortaleza. Vamos lá, pessoal, vamos aqui para a nossa boa e velha lateral agora. Nossos dois laterais vão ser compostos por Saravia do Internacional, ele que fez um ponto na rodada passada, desvalorizou, vai ser uma boa para a rodada. Ele que já tem mais de 30 desarmes, é um jogador que desarma bastante, vai enfrentar o São Paulo dentro de casa, mas sabemos que o potencial do Saravia para a roubada de bolas é muito grande, então Saravia vai ser nosso primeiro lateral. E o nosso segundo lateral vai ser Calegari do Fluminense. O Calegari que vai enfrentar o Coritiba dentro de casa. O Calegari que também é bom pontuador com desarmes. Ele que na rodada passada, mesmo sem SG, fez 4.30. Pessoal, como indicação de laterais para a rodada, nós vamos deixar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Ele que também negativou a rodada passada, está desvalorizado, tem uma média boa de 4 pontos, vai enfrentar o Grêmio dentro de casa. O Guilherme Arana que é bem ofensivo, ele decepcionou a rodada passada, mas quem sabe nessa rodada ele possa se dar bem. Nossa segunda indicação vai ser o Felipe Jonas do Santos, ele que fez 6 pontos na rodada passada, manteve o SG, mas ele também tem potencial tanto para desarme quanto para jogadas ofensivas. Ele para valorização também, caso segure o SG, ele é uma boa para a rodada. E a nossa terceira indicação vai ser o Marcos Rocha do Palmeiras. Marcos Rocha que joga dentro de casa contra o Flamengo. Sabemos que o Flamengo não está numa situação muito boa, não está numa boa fase. Então Marcos Rocha, na rodada passada, mesmo sem SG, ele conseguiu pontuar mais de 5 pontos. Vamos começar a escalar aqui o nosso trio de meio-campistas. E nosso primeiro meio-campista, tanto o primeiro como o segundo, vai ser o meio-campista que não está nos prováveis. Vai ser o Thiago Galhardo do Internacional. Ele está em dúvida aqui no Cartola, mas o Inter ele está vindo de 2 derrotas seguidas, precisa se reabilitar no campeonato. Já o nosso segundo meio-campista, ele também não está nos prováveis, está como dúvida no Cartola. Vai ser o Natan do Atlético Mineiro. Lembrando que o Natan ele está bem valorizado, fez 10 pontos na rodada passada. O Atlético Mineiro joga contra o Grêmio dentro de casa, mas o Natan ele é como se fosse uma referência no time ofensivo do Atlético Mineiro. O nosso terceiro meio-campista da rodada vai ser o Vinícius do Ceará. O Vinícius que vem em boa fase, vem fazendo gols praticamente em todas as rodadas. As últimas rodadas vem pontuando bem. Ele estava no nosso time na rodada passada, fez 8 pontos. É um jogador bem ofensivo. O Ceará que vai pegar o Goiás dentro de casa e sabemos da fragilidade do Goiás. Então Vinícius vai ser o nosso terceiro meio-campista. Pessoal, como indicação para meio de campo na rodada, eu vou deixar o Arrascaeta, meio do Flamengo. Arrascaeta que é mito. Ele era mito no passado, esse ano já deu uma mitada contra o Bahia, fora de casa. Ele vai enfrentar o Palmeiras, sabemos que o Palmeiras é um time difícil de ser batido, mas o Arrascaeta sabemos o potencial dele. Um outro meio-campista que podemos indicar nessa rodada é o Rodriguinho do Bahia. Rodriguinho, a mesma coisa do Arrascaeta, vira e mexe, ele consegue fazer uma boa pontuação.
Terceiro meio-campista indicado vai ser o Nenê do Fluminense. Nenê que joga dentro de casa contra o Coritiba. Sabemos que o Coritiba não é um time muito bom, que praticamente segurou o jogo contra o Vasco na rodada passada, mas é um time que está na zona de rebaixamento, então o Nenê pode ser uma boa pedida para esse jogo. E uma quarta opção que podemos dar aqui, alternativo ao Vinícius, é o Fernando Sobral do Ceará. Fernando Sobral que mantém uma regularidade de 3, 4, 5 pontos. Ele que tem bastante desarmes, tem uma boa média, está desvalorizado, então o Fernando Sobral acaba sendo também uma boa opção para a rodada. Agora sim, pessoal, vamos para o nosso trio de atacantes, nosso trio ferro de ouro para a rodada. Esperamos que nossos atacantes possam fazer boas pontuações. Nosso primeiro atacante vai ser o mito, simplesmente mito desse ano do Cartola FC, mito Marinho. Ele que rodada passada não fez gol, não deu assistências, mas mesmo assim fez 4 pontos. Vale a pena demais colocar o Marinho. Toda a rodada praticamente ele vem pontuando bem, joga dentro de casa contra o Fortaleza. Então o Marinho com certeza vai estar no time de muitos cartoleiros. O nosso segundo atacante não vai ser o Keno, que imitou a rodada passada, vai ser o Kleber do Ceará. O Kleber que faz também boas pontuações. Ele é típico aquele jogador que não depende de gols, ele finaliza bastante, tem muita finalização, muitos desarmes. Então ele sofre muitas faltas, o Kleber acaba sendo uma boa opção, joga dentro de casa e sabemos da fragilidade do time do Goiás. E o nosso terceiro atacante vai ser o Eduardo Sacha do Atlético Mineiro. Vai ser um jogo difícil, mas o Eduardo Sacha ele sempre acaba sendo o homem de confiança do técnico Sampaoli. Então vamos mais uma vez confiar no Eduardo Sacha do Atlético Mineiro. Então, pessoal, sobre as indicações de atacante para essa rodada 12, a primeira indicação que vamos deixar aqui é o Germancano do Vasco. Ele que fez 2,90 na rodada passada, é um dos artilheiros do campeonato e vai pegar o time do Bragantino dentro de casa. Lembrando que o Bragantino é um time bem frágil na defesa e praticamente levou gols em todos os jogos. Então o Germancano acaba sendo sim uma boa opção para a rodada. Nossa segunda indicação, Luiz Adriano do Palmeiras. Aproveitando aí que a fase do Flamengo não está muito boa, o Luiz Adriano que é um atacante do Palmeiras, que é um bom atacante, ele negativou a rodada passada e também ele pode ser servido como valorização. E a nossa terceira indicação vai ser o atacante do Bahia, o Gilberto. Gilberto que ele é um bom atacante, mas esse ano não vem se dando bem, porém ele é cobrador de pênalti. Ele é bem ofensivo, tem bastante finalização, então o Gilberto vai ser a nossa terceira indicação de atacante para a rodada 12. Agora sim, pessoal, o time está formado para a rodada 12 do Cartola FC. Vamos agora finalizar o nosso time com a escolha do técnico. E o técnico escolhido vai ser o técnico do Vasco, Ramon Menezes. Ele que vai enfrentar o Bragantino dentro de casa. O Vasco precisa se reabilitar no campeonato. O Vasco que vinha fazendo um bom campeonato, mas nas últimas rodadas vem tropeçando porque teve jogo na Copa do Brasil. Então acreditamos que o Vasco vai se reabilitar nesse jogo contra o Bragantino. E porque precisa pontuar para poder se manter lá em cima na parte de cima da tabela. Então Ramon Menezes vai ser o técnico do nosso time. Time escalado, e agora para a nossa faixa de capitão vai ser ele, não tinha como não ser ele, o Marinho dos Santos. Ele vai ser o nosso capitão. Marinho que é praticamente o homem que vem pontuando bem no Cartola. Então, pessoal, finalizamos o nosso time para a rodada 12 do Cartola FC. Nós vamos com João Paulo no gol. Na defesa, na nossa zaga de zagueiros, vamos com Júnior Alonso do Atlético Mineiro e Luiz Otávio do Ceará. Nas nossas laterais, nós vamos com Saravia do Inter e o Calegari do Fluminense. No nosso meio de campo, vamos com dois jogadores que estão em dúvida, que é o Thiago Galhardo e o Natan. E para finalizar, o Vinícius do Ceará. E o nosso trio ferro de ouro, trio de atacantes, vai ser Eduardo Sacha do Atlético Mineiro, o Kleber do Ceará e o Marinho dos Santos. Nosso técnico vai ser o Ramon Menezes do Vasco. Nosso capitão para a rodada vai ser o Marinho dos Santos.
E o preço do time foi exatamente 136 cartoletas. A princípio o time é esse, mas caso tenha atualização, nós postaremos aqui no canal. Um forte abraço para todos, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se inscreva no canal e uma boa rodada.